bom? Eu tô bom. Bom, além de lindo, diga, tô bom. Ai, que lindo. Eu paguei pra ela falar isso, amor. Ai, gato. Ó, Senhor. Ai, Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse paizão, por esse pastor que o Senhor colocou na nossa vida. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem derramado através da vida dele. Senhor, obrigada pela direção que o Senhor tem depositado, Pai. Obrigada porque o Senhor fala com ele e fala através dele nas nossas vidas, Deus. Que hoje ele pode estar ser ministrado por Ti mais uma vez, Pai. Que a boca do nosso pastor transborde, Espírito Santo, o que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Que os nossos corações estejam prontos para receber, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Boa noite. Vocês estão felizes? Sim. Vocês estão com cara de feliz hoje? Vocês estão com cara de que comeram bem no almoço? Sim. Minha esposa falou que eu fiz a lasanha mais gostosa que eu já fiz na vida hoje. Desculpa a sociedade que eu cozinho muito. Que homem! Meu Deus! Se você não sabe cozinhar, tô dando curso, custa só 300 pila. Ai, Rodrigo, eu sou empresária. 3 horinhas de curso, 300 pila. Se você é homem, casado, não sabe cozinhar, primeiro você é um inútil. Segundo, você precisa ser útil. Então, o curso tá quase de graça. Mentira, eu não tô dando curso. Vamos lá, gente. Deixa eu tirar esses negócios do meu caminho aqui, que eu ando muito. E eu não quero que o meu ministro de louvor fique bravo comigo. Aleluia, muito fogo, muita glória. Vamos lá, gente. A gente está falando esse ano sobre hospedar a presença do Senhor. E eu falei sobre isso semana passada, mas desde o começo do ano o Espírito Santo tem me levado a orar para que Ele aumente o temor do Senhor no nosso coração. Eu creio que a nossa geração, ela esqueceu esse sentimento que a gente carregou por muito tempo. Sabe, nós carregamos um sentimento por muito tempo em que a gente tinha respeito pela glória, que a gente tinha respeito pela presença. Mas sabe, algo aconteceu nesse meio tempo, sabe? Por causa do nível de glória que o Senhor derramou sobre a nossa nação. E se você estava conectado com o Senhor ali nos anos 2010 para frente ali, a gente experimentou um tempo de avivamento na nossa nação. Se você não percebeu isso, você é cego. Mas teve. E cara, por causa desse mover, nós começamos a criar muitas estruturas como igreja. Só que a gente se viciou em estrutura. E a gente esqueceu coisas muito básicas da nossa fé. E uma delas é o temor pela presença do Senhor. Porque a gente aprendeu a se relacionar com Ele como esse papai, esse paizinho, e tanto se difundiu na nossa nação a ideia desse aba, desse paizinho, desse bocejar de uma criança, desse sofejar que é o bendito do termo aba. E a gente começou a romantizar o Evangelho. Porque a gente romantizou o Evangelho, a gente começou a considerar Jesus um pai bobo, Deus um pai bobo, e Jesus um irmão bonachão, que está acobertando as nossas safadezas. A grande realidade é que a gente se tornou um bando de filhinhos safados. E por causa disso, os filhos foram se tornando desigrejados. Que afinal de contas é muito confortável ouvir a pregação que eu quero no YouTube, que vai me massagear o ego. E a gente esqueceu de congregar, a gente esqueceu de se relacionar, a gente esqueceu que a ideia de comunidade é uma ideia do cristianismo. E se você quer viver sozinho, eu quero dizer para você, não diga que você é cristão, porque você é mentiroso. Porque pequenos cristos convivem em comunidade. Noite passada eu estava num evento trabalhando e tinha um time de garçons maravilhosos, assim. Cara, todos muito gente boa, de verdade, assim.
E de repente alguém falou assim: ah, o Kleber é pastor da Bárbara. E a galera começou a ficar assim, ó: caraca, você é pastor? Daí eu falei: sou. Aí um dos meninos lá, que era filho de uma senhora, falou assim: pastor, aí ó, todo mundo desviado. E é sério, todos os garçons, com exceção de um, se eu não me engano, estavam desviados. Todos eles. E aí eu falei: cara, vou fazer uma pesquisa de campo, brother. Vou aproveitar, estou por aqui mesmo. E aí eu perguntei: tá, mas por que você se desviou? Porque a igreja parou de fazer sentido para mim. Ah, porque eu me magoei com a liderança. Ah, porque eu, sei lá, me decepcionei com o pastor. Ah, porque tinha uma profetisa que falou uma palavra na minha vida que não se cumpriu. E sabe, em todas as perguntas que eu fiz, a decepção sempre foi com pessoas. A decepção era com as pessoas. E eu estava pensando, fui para casa ontem pensando nisso, eu falei: bicho, a gente é responsável por transmitir quem é Jesus. E o que a gente está transmitindo é tão opaco, é tão diferente da imagem do Cristo, que as pessoas olhando para nós não conseguem enxergá-lo. E se enxergam, julgam o Cristo como sendo um Cristo de caráter distorcido, e por isso elas se ausentam. Mas nós, e a maioria de vocês aqui é liderança, e eu sei que quando Deus separa esses tempos para a gente estar sozinhos entre nós aqui, é porque Ele quer ministrar algo no nosso coração. Hoje, todas as pessoas que vieram semana passada me mandaram mensagem dizendo: pô, a gente tem aniversário hoje, esse domingo a gente não vai, domingo que vem a gente está aí. Cara, eu convidei umas 40 pessoas para estar aqui hoje. Mas olha para o teu lado aí, só tem gente que é muito da casa há muito tempo. E eu sei que quando Deus separa esses momentos é porque Ele quer mesmo nos alinhar. E sabe, eu já vou entrar no texto, eu prometo. Sabe, a gente tem a obrigação de transmitir uma imagem tão fiel do Cristo, sabendo que a consequência de não transmitir uma imagem fiel do Cristo é pessoas se desviando e deixando de viver a vida da igreja e a vida da comunidade, porque olham para nós e não conseguem enxergar a glória que nós dizemos buscar. Mas o problema é que parece que a gente aprendeu a liderar essa igreja de uma maneira meio esquisita, sabe? Alguns de nós viveram regras extremamente duras, a ponto de falar com a voz rebuscada, impostada. Outros aprenderam um monte de regra, religiosidade. E outros aprenderam uma liberdade que mais se parece com libertinagem e palhaçada. E aí a gente pega e faz um caldeirão disso tudo, coloca a gente dentro. O que estava no extremo perdeu o temor porque cansou. O que estava na regra perdeu o temor porque achou que podia satisfazer o Senhor por causa das regras. E o que estava na libertinagem achou que não precisava temer o Senhor. Afinal de contas, Ele é o meu paizinho, eu pulo no colinho dele e eu faço carinho na barbinha do meu paizinho. E a grande realidade, brother, é que a gente se esqueceu de com quem a gente está lidando. E eu queria pregar hoje sobre esse lugar do encontro com o Senhor. E eu quero ler para vocês, eu queria que vocês acompanhassem, eu estou lendo na NVI, porque eu quero literalmente que ela tenha o sentido que ela tem. Abre tua Bíblia em Daniel capítulo 10 aí. E eu vou te mostrar dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que são espelhados um no outro. Que são basicamente esse Deus se apresentando para dois homens
extremamente próximos a ele, dando visões a esses homens, mas quando Deus encontra com esses homens, algo é gerado. Presta atenção. Daniel capítulo 10 diz o seguinte, a partir do versículo 7, eu já te contextualizo. Diz assim, somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e desfaleci. Então eu escutei o que ele dizia, e ao som da sua voz caí desacordado, com o rosto em terra, ao som da voz dele. Em seguida, presta atenção, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes e disse: Daniel, você é um homem muito amado, preste bem atenção no que vou dizer, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu. Agora vai para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 9. E esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Talvez é o meu texto preferido, provavelmente. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho de Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés, e um cinto de couro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, a voz como som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía a espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Presta atenção a partir daqui. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Algumas coisas que a gente precisa destacar aqui. Eu não li todo o trecho de Daniel, mas existe um caos no cenário de Daniel. E o caos era: os jovens da Babilônia tinham sido liberados para voltar para sua terra. Só que alguns deles tinham se acostumado tanto com a vida na Babilônia que eles não queriam voltar. Eles se apaixonaram pelo estilo de vida da Babilônia. Eles se apaixonaram pelos deuses da Babilônia. Eles se apaixonaram pelas riquezas da Babilônia. Eles se apaixonaram por todo o contexto social da Babilônia. E quando eles são liberados para voltar para sua terra, eles dizem: a gente vai ficar aí. Daniel está angustiado. E os teólogos que eu li acreditam veementemente que esse é o motivo pelo qual ele passa todos aqueles dias jejuando, e ele estava desfalecendo, ele estava ruim, porque como assim vocês não querem voltar para a nossa terra? E aí Daniel tem uma visão do Senhor. João, por outro lado, está preso. Daniel, exilado.
João é o melhor amigo de Jesus. Daniel é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Quando eles têm um encontro com o Senhor, perceba que esse encontro de ambos, ele está rodeado de caos. Ele está rodeado de angústia. Ele está rodeado de sofrimento. E aqui eu já quero desmistificar algo no teu coração. Às vezes a gente acredita que os nossos encontros mais poderosos com Deus só acontecem quando a gente está aleluiado, quando a gente recebeu a resposta sim, quando a gente foi promovido, quando a gente, sei lá, casou, teve um filho, não sei. Mas nessas duas situações, o que você tem ao redor é caos. E eu já quero te dizer que quando o caos está ao seu redor, é um bom momento para ter um encontro radical com Jesus. Ah, pastor, eu não sei lidar com o caos. Eu acho que Daniel, cara, ele aprendeu a lidar com o caos. Afinal de contas, ele serviu 4 reis. E ele foi referência para todos eles. Talvez você conheça Daniel das historinhas da escola dominical, Daniel na cova dos leões, bicho. Daniel foi conselheiro de reis. Os reis da Babilônia reconheciam o Senhor por causa de Daniel. João já estava assim, cara, vou morrer mesmo, estou preso, é isso aí, é nóis. E eu vou te falar uma coisa, talvez você está no meio de um caos aí, e você está olhando e perguntando, cadê Deus? E eu creio que Jesus te trouxe aqui hoje para dizer, eu estou aqui. Mas talvez você está tão distraído com tantas coisas que você gostaria de controlar e não consegue. Você percebe uma coisa? Sente o drama aqui comigo. João não está controlando nada. Daniel também não. Eu não sei se você sabe, mas um motivo pelo qual Daniel é jogado na cova dos leões é porque ele desobedece um decreto do rei. Que durante um mês não se podia orar para nenhum Deus se não fosse o próprio rei. Cara, literalmente assim, os dois caras estão lascados. Os caras estão na pior, brother. Mas Daniel se empenha em orar ao Senhor. Daniel se empenha em buscar a face do Senhor. Daniel se empenha em orar mesmo que ele não pudesse. Saca, você entende que se fosse proibido orar hoje, talvez não ia fazer diferença nenhuma na tua vida? Porque você nem ora. Ou fala a Deus. Na moral, assim, eu gosto de uma pergunta que eu ouvi, eu não sei de quem uma vez, mas a pergunta era, se ser cristão, na essência da parada, fosse crime no Brasil, haveria elementos o suficiente em você para você ser preso? Porque, brother, na moral, assim, não tem a ver com a linguagem. Não tem a ver com o quanto você diz, olha, eu sou de uma igreja que é mó legal, a gente faz churrasco direto. A gente vive à mesa. É o quanto do caráter de Jesus está sendo espelhado através de você, irmão. Uma das coisas mais legais que rolou ontem é que antes das pessoas saberem que eu era pastor, eu estava ali trocando ideia com todo mundo, passando um tempo ali. E aí uma mocinha assim, ela chegou para mim e ela falou assim, eu sempre soube que você era diferente. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que você era diferente. Cara, eu fui pro banheiro, falei, gente, eu preciso de um minuto para ir no banheiro. E o banheiro é meio longe, assim. Cara, eu fui no banheiro chorar, velho. Falei, Jesus, obrigado, cara. Agora eles não podem mais falar mal de mim, né? Não pode. Não pode. Não, mas eles não falaram. Eles são gente boa, aqueles lá. Não, esses últimos são, maravilhosos. Mas assim, cara, o caos não determina o nível de encontro que você tem com o Senhor. Sabe esse caos que você está vivendo aí? Porque se você disser que não está vivendo um caos no Brasil de 2026, cara, você é um ET, brother. Na moral, assim.
Você quer me quebrar, você não vai poder subir isso aqui depois. Eu não falei nada, cara. Não fui eu que falei isso. Mas assim, cara, a gente tá no meio do caos. A gente tá no meio, velho, de uma parada muito sinistra pra todo mundo. Ou eu sou maluco, velho. Mas esse é um bom momento pra gente ver a glória do Senhor. Só que a minha pergunta é, você quer, velho? Você quer mesmo? Sim. Porque, pega o teu celular aí, agora não. Senão vai cair um raio do céu na cabeça de você. Pega o teu celular depois. Todo celular tem esse recurso. Olha o quanto de tempo você passa nas redes sociais. Ah, Clebão, mas veja bem, eu fico interagindo com meus amigos. Ah, irmão, cala a boca. Sabe, você não interage com teus amigos pessoalmente. Você quer interagir com um amigo teu de verdade, porque quem está no Instagram lá pode ser seu amigo, não quer dizer que é. Você quer interagir com um amigo? Chama ele para tomar um café. Um monte de gente fica lá me mandando caixinha de pergunta, mas ninguém me chama para tomar um café, brother. Fala, pastor, deixa eu abençoar tua vida com um café aqui. Você fica olhando minha vida para ver o que eu estou postando, irmão. Olha, o pastor postou... Não, parênteses, vai. Eu já volto pro texto. Eu estou fugindo muito hoje. Mas é que a gente está em casa. Essa semana, né? Não, semana passada alguém me falou assim: o Kleber está emagrecendo porque ele está tomando Monjaro. Falei, pastor, tem dinheiro para tomar Monjaro, brother? Da onde, né? Daí eu peguei, eu fui tentar ser irônico, porque eu sou um imbecil. E aí eu peguei e eu fui treinar na sexta-feira e eu postei os 3 treinos que eu fiz. Daí eu falei, meu primeiro ml de Monjaro, meu segundo ml de Monjaro e meu terceiro ml de Monjaro. Cara, era simples, era só entender, tipo assim, ó, ele não toma Monjaro. Irmão, diante de Jesus, eu comecei a receber um monte de mensagem. Ai, que bom que você falou, porque eu também tô tomando. Eu falei, não, velho, não é possível. Cara, eu recebi um monte de gente, tipo assim, cara, eu tava tomando e não tava com coragem de falar. Pô, Clebão, você é bravo mesmo. Magrelo. Fecha parênteses. Falei, cara, se fosse Monjaro, velho, eu tinha ido mais, né? Que droga. Monjaro. Não vou deixar o Monjaro tirar meu mérito. Aleluia. Sabe? Então, em ambos os cenários, a revelação do Senhor não vem no tempo de conforto. Sabe, às vezes a gente está esperando o tempo de conforto e dizendo assim, ó, quando isso se resolver, eu vou passar mais tempo orando. Quando isso aqui passar, eu vou passar mais tempo orando. Quando Jesus vier e resolver, eu passo mais tempo com Ele. Irmão, vou te dar uma dica bem simples. Se você não consegue passar tempo com Jesus no meio do caos, quando o dinheiro cai na tua conta, você vai ficar mais focado em ir pro Beto Carreiro do que em orar. Você vai ficar mais focado no tamanho da roda que você vai colocar no teu carro e nos carros antigos que a gente vai comprar em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, mano. Essa igreja vai ser a igreja de colecionador de carro antigo. Vamos levar tudo pro Felipe lá. Vai ter trabalho o ano inteiro, tá ligado? Mas cara, se você não busca o Senhor nesse tempo, brother, na moral, quando o caos passar, você não vai buscar. E cara, deixa eu te mostrar algumas coisas aqui desses 2 textos. Ambos os textos dizem que nessa visão o Senhor está vestido de linho, que tinha a ver com a autoridade dele. Cinto de couro tinha a ver com a autoridade. Daniel vê um corpo como de berilo, que era um corpo resplandecente. João vê um corpo resplandecente. Sabe, Daniel vê o rosto como um relâmpago. João vê o rosto como um sol. Os olhos como tochas em Daniel. E em Apocalipse, João vê os olhos como chamas de fogo.
Daniel ouve a voz como de uma multidão. E João ouve a voz como a voz de muitas águas. É o Senhor se revelando lá atrás. E presta atenção, velho. Tem tempo demais entre uma coisa e outra. A gente está falando de aproximadamente 1.200 anos entre uma visão e outra. Aproximadamente. Alguns datam 800 anos. Sabe? Mas você percebe que a revelação da glória do Senhor é a mesma? A revelação da glória do Senhor não muda. Quem muda são as pessoas. A gente tem um tempo de 400 anos chamado de tempo de silêncio profético. Durante 400 anos não se ouviu a voz do Senhor para a nação de Israel. Não se viu o Senhor. O contato era restrito. Mas ele já havia se revelado e ele queria se revelar. Sabe, algumas pessoas da nossa nação e de outras nações já experimentaram um nível de glória tão absurdo no Senhor, e nós não estamos perseguindo esse nível de revelação de glória. Sabe, brother, eu não sei se vocês já leram a respeito dos grandes avivamentos, mas alguns avivamentos eles me chamam muita atenção. Sabe, no avivamento de Jonathan Edwards, literalmente, os bares fechavam, as casas de prostituição fechavam, as pessoas se convertiam só por causa da atmosfera que havia no lugar. Só que a gente se acostumou com pregação de YouTube, velho. É como se a gente tivesse saído. Eu vou exagerar só para vocês fixarem, tá bom? É como se a gente deixasse de ser homo sapiens para ser uns neandertais. A gente está emburrecendo, cara, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque maturidade e inteligência espiritual é o seguinte. Cara, os caras experimentaram um nível de glória em que o Senhor tocava eles. E que só pelo som da voz deles, pessoas eram curadas. Como é que a gente pode aceitar menos do que Pedro? Que a sombra dele curava. Que ambiente era esse, velho? Ô, você tá ligado quem é Pedro? Pedro é o cara que negou Jesus, irmão. Ah, mas ele viu Jesus pessoalmente. Tá bom, então. E Catherine Kuhlman? E Bill Johnson? E o Carlos Anacondia? E aí? A gente está vivendo as nossas vidas como se a gente fosse encontrar o Senhor quando a gente morre. Agora a eternidade é isso aí. Mas a realidade do céu já invadiu a terra. E a glória do Senhor está sobre toda a terra. E sabe, muito me espanta a dificuldade que a gente tem quando a gente diz que vai ter sala de oração para reunir crente para orar. Velho, na moral, a gente tem dificuldade de reunir crente para orar. Porque, brother, na moral, filho, a galera fala, 3 horas da manhã eu vou trabalhar no outro dia. Quantas vezes, irmão? E eu não estou falando só de vocês, não, estou me incluindo nisso. Quantas vezes, quando a gente estava no mundo, a gente virou balada e foi trabalhar no outro dia? Eu sou um maluco, então. Quantas vezes, cara, você vai maratonar a série, aí você começa lá, assistir uma série, sei lá que série, qualquer um. Aí você começa, você assistiu o episódio 1, no outro dia você tem que trabalhar às 7 da manhã. Você ligou o episódio 1 às 7 da noite. Aí você olhou, era 1 hora da manhã, você falou, ainda tenho 6 horinhas para dormir. Quando você olhou 3 horas da manhã, não. 3 horas dormindo tá bom. Quando você viu, já estava na hora de trabalhar, você falou assim, agora não dá para dormir. Aí você meteu um café forte, tomou um banho para despertar, banho gelado. Aí você tomou mais uma xícara de café e você correu para trabalhar. Na moral, velho, vamos lá, gente. Alguém me ajuda aqui. Ah, pastor, mas isso era de vez em quando. Mentira, porque você tá ligado que você vivia na balada.
Ô, velho, aí você vem me dizer que para orar 3 dias no mês é difícil para você? Ô, velho, não, a gente precisa parar de ser sem vergonha, cara. A gente quer experimentar a glória do Senhor. O Felipe, ele... Como que era o negócio do Felipe lá dos botecos? Era campeonato, né? Recorde. O Felipe, ele bateu recorde nos botecos. Ele não sabe quantos tomou, mas É. sabe quantos recordes bateu. Bateu vários recordes. Olha só, cara. Só que, velho, olha só. O nível de respeito... Presta atenção, volta. O nível de respeito que a gente tem pela glória de Deus, ele é ridículo. Ele é infantil. E a gente está falando assim, não, nós queremos ser um lugar para a habitação do Senhor. Aí eu vejo, cara, o nego falar para mim assim, não, pastor, olha, eu não consigo jejuar mais que 12 horas. Mas quando você estava na rave, na balada, no colo do Satanás, você estava com a cabeça cheia de droga, você passava 3 dias sem comer, irmão. Eu sou maluco, cara. Eu tive lá também, brother. Não na rave, porque eu não gostava de rave. Mas, cara, na moral, o pagode tá amarrado. Em nome de Jesus. Nossa, mas tá muito amarrado isso aí. Sangue de Jesus tem poder. É quebrado esse laço. Pagode não, velho. Pagode não. Tá amarrado, muito amarrado. Agroboy, sai fora. Olha o Tiff, cara. Vocês me odeiam mesmo. Só abrir mais um parênteses aqui. Eu só quero dizer, peraí. Eu só quero dizer, Lucas, José, Felipe, Reinaldo, não sei se tava, mas vocês estão tudo lascados comigo porque o pastor quase me matou essa semana. No treino. Porque vocês foram inventar uma história que eu tinha dito que passava um carro nele. Nossa, vocês estão muito lascados comigo. Muito. Cara, ele quase quebrou meu maxilar umas 3 vezes, cara. Não dá pra brincar com ele. Ele não sabe brincar. E o Abraão também. O Abraão tá lascado na minha mão. Abraão, eu vou torcer a coluna dele até entortar de novo. Nossa, eu vou quebrar as 2 pernas do Abraão, certeza. Sabe, mas uma coisa que eu percebo, pode dar risada, vocês estão lascados comigo. Todos vocês estão lascados comigo. Mas se você olhar para esses dois textos, o que você vai perceber é que a glória do Senhor produz quebrantamento. Cara, a gente está falando, velho, na moral assim, ó, entenda uma coisa. Um homem que tinha a visão do Senhor no Antigo Testamento, esse cara era muito próximo de Deus. Daniel é um profeta brabo. Mas quando ele se depara com a glória do Senhor, é como um trem atropelando uma formiga, irmão. Ele cai que nem um pedaço de lixo no chão. E ele está com medo, ele está aterrorizado. Na moral, ele era profeta. Eu não sei se você sabe, mas esse cara interpretava sonhos de reis. Os caras nem contavam o sonho para ele estava interpretando. Ele contava o sonho que o cara teve. O cara falou assim, o Nabucodonosor chega e fala assim, o negócio é o seguinte, eu quero que vocês decifrem o sonho. Os magos do Nabucodonosor chegam e falam assim, beleza, conta o sonho pra gente. Vocês são os brabos mesmo? Então vocês vão me dizer o que eu sonhei, qual a interpretação. Os caras falam, mano, é impossível isso daí. O rei manda matar todos os adivinhos, profetas, tudo que tinha. Aí Daniel fala assim, o quê? Vou morrer não, brother, vou lá. O que é, ô rei? Dá 3 dias pra mim, sei lá quantos dias que era. Eu vou orar e Deus vai me falar o sonho. Ele chega, conta o sonho pro rei. Velho, na moral, você já profetizou aqui nessa igreja, mas eu duvido que você profetizou nesse nível. Na moral, né? Se eu chegar pra você agora e falar assim, me diz o que eu sonhei noite passada. Não, a Giovana tem uma boa agora, depois ela conta. Não hoje. Não, ela conta. Não me provoca, Carol, não me provoca. Não vou contar. Mas tem uma boa de um sonho da Giovana aí que acabou de acontecer. Não, tudo bem. Mas assim, uma coisa é ela ter o sonho e Deus fazer acontecer. Outra coisa é, Reinaldo teve um sonho, ele chega para mim e fala assim, você não é profeta? Então faz o seguinte, queridão, me diz o que eu sonhei e o que significa. Esse era Daniel, irmão. Daniel vai para a cova dos leões, mano, o leão jejua.
Mano, o Leão meteu um jejum de carne ali e falou assim, não, hoje não. Vegano? O Leão meteu um vegano ali. O Leão meteu um vegano do nada. Mas assim, ó, cara, esse cara que está acostumado com o mover de Deus. Daniel estava acostumado com o poder de Deus. Daniel estava acostumado com essa presença transcendente do Senhor. Mas quando ele lida com a presença imanente, com essa presença que chega, brother, ele não consegue lidar com a glória. E é com esse Deus que você está lidando. João, velho. João viu Jesus, andou com Jesus, tocou em Jesus. Ele disse que reclinou a cabeça no peito de Jesus, que é meio esquisito esse texto, mas tá tudo certo. João estava lá quando Jesus morreu. João, ele literalmente, cara, quando ele vê Jesus glorificado, ele não consegue lidar com isso. Eu não sei se você já teve um encontro muito forte com o poder de Deus. E esse é um testemunho muito pessoal. Alguns anos atrás eu estava numa conferência. E cara, eu nunca tinha caído. E eu sempre achei um negócio, sabe aquela raizinha presbiteriana? Eu sempre achei um negócio meio forçado, diante de Jesus Cristo. Eu falei, brother, esse cara tá metendo um migué ali, se jogando no chão. E eu já tava com vontade de dar uns briscão numa galera, porque eu literalmente estava no fire tunnel assim. Tô confessando meu pecado. E cara, a galera vinha no fire tunnel assim, velho, e a galera blum, no chão. Só que, cara, se alguém cai no meio do corredor de fogo, você pega essa pessoa e carrega para um lugar. E cara, assim, ó, eu já tava todo atacado das costas, dor no corpo. Mano, eu tinha carregado umas 50 pessoas pro fundo, assim, sozinho. Falei, pô, velho, essa galera tá fingindo essa parada e eu tô muito bravo. E assim, ó, teve uns guri que eu peguei no colo, assim, ó, que eu apertava as costelas pra ver se os guri acordavam. E ninguém acordou. Eu falei, opa, peraí. Só que, cara, eu tava incrédulo demais naquela parada, assim. Sério, eu até derrubei água. Eu tava incrédulo num tanto assim, do tipo assim, velho, que loucura que é esse, que hospício que é esse. E era o Todd White quem tava pregando nessa conferência. E, cara, meu pastor andava com o Todd White, amigo do Todd White, o Todd é brabo. E eu, tipo, é só um cara, velho. E aí, todo mundo que tava ajudando no corredor, uma hora o Todd falou assim, agora vocês vão passar e eu vou orar por vocês. Eu falei, mano, tá bom. Tava do lado dele, assim. Falei, beleza, fui lá pra ponta do corredor e eu vim, a galera orando, abençoa o Senhor, e eu tipo, tá de boa. Só que, cara, a intensidade da parada foi aumentando. E, gente, diante de Deus, quem convive comigo sabe que eu não forço essas paradas. Velho, ele literalmente colocou a mão em mim, alguém traduziu o que ele falou, ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Literalmente, eu perdi o controle das pernas. E eu caí no chão. Mas eu caí bonito. Não foi uma queda tipo assim, eu tô caindo. Foi uma queda de pá! Eu falei, caraca! E eu tentei me levantar assim, agarrar as pessoas e não deu certo. Porque, cara, eu literalmente não conseguia controlar minhas pernas, eu não conseguia controlar meu corpo, eu não conseguia controlar o que estava acontecendo. E eu repreendendo em nome de Jesus, Jesus falando, cara, sou eu, brother. Você está me repreendendo em meu nome? Como assim? E eu, não, cara, não pode ser você. Sabe um negócio, sai Jesus em nome de Jesus? Como assim, cara? Mas eu literalmente entrei num modo de pânico. Porque eu não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar. Eu estava preocupado se eu não estava fingindo aquilo. E a coisa foi ficando mais humilhante ainda. Porque, cara, eu literalmente rastejava. E algumas pessoas tentavam me levantar do chão. E eu era um cara pesado, mas em 7 homens ninguém conseguia me levantar do chão. Falei, não é possível. E eu tentando me levantar do chão, existia um peso em cima de mim, que era um peso de glória. E de repente eu vi, tinha umas 10 pessoas tentando me levantar do chão, e elas não conseguiam. Eu falei, cara, ok, que na época eu tava com quase 150 quilos, mas, cara, 10 homens é 15 quilos pra cada. E isso começou a passar na minha cabeça, e eu falei, não é possível, velho, que os caras não conseguem me levantar do chão. E a galera falou assim, cara, tem algo... Eu lembro de ouvir um irmão falando assim, para de tentar, porque tem um peso de glória em cima dele, é por isso que a gente não consegue tirar ele do chão.
Passou sei lá quanto tempo. Eu me levantei, eu falei, o que está acontecendo? Eu fui rever toda a minha teologia quando eu cheguei em casa, e o Espírito Santo me dizia, sou eu, Cleber. E todo mundo sabe que eu brinco com muita coisa, mas eu não brinco com esse tipo de coisa. E eu fiquei impactado por algum tempo. Até o dia, a conferência do Voe foi depois, né? Eu fui ajudar a servir na conferência do Voe Borboleta. E eu fui carregar caixa, carregar móvel, carregar um monte de coisa lá. E eu fiquei na loja com ela, e foi nessa que eu fiquei na loja? Não, não foi essa que eu fiquei na loja com ela. Foi numa anterior. No final dessa conferência, a Lícia e a Gisá estavam lá. E aí eu estava sentado no palco, já tinha acabado a conferência, porque eu não sei se você sabe, é uma conferência de mulheres, homem não pode entrar lá. E eu estava sentado no palco, e a Gi veio falar comigo, ela falou, e aí, Clebão, tudo bem? Eu falei, tudo jóia. E eu estava ali, daí de repente a Gisá foi, e ela deu uma volta, e ela voltou, ela falou assim, cara, você vai experimentar um nível de glória diferente hoje. Eu falei, que nível de glória diferente? Porque, brother, literalmente, ela colocou a mão em mim, cara, literalmente a Gisá orou por mim dezenas de vezes já. Mas naquele momento, e eu não participei da conferência, ok? Naquele momento, eu comecei literalmente a receber uma descarga elétrica no meu corpo, que literalmente parecia que eu estava com o dedo numa tomada. E eu comecei a tremer, estribuchar, e aquilo não parava, irmão. E eu falando, Jesus, se não for do Senhor, faz parar, e o negócio aumentava. Eu falei, não, Jesus. Eu falei, Jesus, por favor, me socorre. E mais uma vez eu ouvi a voz do Senhor dizendo, sou eu. E eu saí aterrorizado daquele lugar, e as meninas estavam filmando. Eu não sei quem tem essa filmagem, mas tomara que ela não apareça nunca. Mas eu lembro das meninas chorando de dar risada, porque eu literalmente perdi o controle do meu corpo. E eu sei que não era emocional. Porque se fosse, eu teria levantado e saído correndo de vergonha no lugar. Não, é vergonha alheia o vídeo. Alheia. Ele estava sentado em cima do palco, só pra saber. Eu estava sentado no palco. E aí a Gi olhava pra mim, ela dava risada e ela falava assim, caraca, que legal que levou eu, tipo, faz parar! Mas sabe, eu saí humilhado dessas duas situações, cara. Sério, humilhado. Tipo assim, eu cheguei em casa na primeira situação, eu fui me pesar. Eu falei, não é possível, cara, 10 homens pra me tirar do chão, irmão. Eu falei, eu tô pesando meia tonelada. Pastor o quê? Da XJ. Pastor da XJ, boa. O pastorzão da XJ, eu falei, caraca, irmão, eu devo estar muito obeso. Mas sabe, nós queremos hospedar a presença do Senhor. Mas em muitos momentos isso não vai produzir euforia nenhuma. A gente vai ter que lidar com esse poder de uma maneira madura, para saber que muitas vezes nós vamos estar jogados no chão, porque Ele nos jogou. Nenhuma daquelas experiências me fez sair pior, irmão. Eu saí mudado. Porque não era só emoção. Eu não sei quem já lidou com crise de pânico aqui. Mas uma das coisas da crise de pânico ela é uma simulação de algo que não está acontecendo, mas você acha que é real. E uma das coisas que um dia um médico me falou que me ajudou muito foi, quando for real você não consegue controlar. Porque a sensação quando você está tendo uma crise de pânico é que você vai infartar, que o teu coração vai explodir, que você vai morrer a qualquer hora. Em um ataque real do coração, você não tem o que fazer. Você entende a diferença de uma coisa e outra? Às vezes a gente está vivendo como quem vive uma profundidade de vida com Deus. Mas quando o poder de Deus vier te atropelar, você não consegue segurar, irmão. Como é que você vai segurar o Todo-Poderoso?
Como é que você vai segurar a glória que fez João e Daniel caírem como mortos diante do Senhor? Como é que você vai segurar o impacto da glória de um Deus que com uma palavra criou todas as coisas que você nem sabe que existem? Lá a gente está falando, me corrija se eu estiver errado, de 900 bilhões de anos-luz de extensão no nosso universo. Cara, a gente não consegue saber o que tem no fundo do oceano, irmão. Você está lidando com um Deus que com uma palavra criou todas essas coisas. Você está lidando com um Deus que com uma palavra pode destruir todas as coisas. Você está lidando com um Deus que endureceu corações de homens, humilhou outros, engrandeceu outros, fez aliança com um homem chamado Abraão, que era um cara de caráter muito duvidoso, mas manteve a aliança a qualquer custo. E por causa dessa aliança, Jesus nasceu, o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse Cristo, ele não veio aqui dar um rolê gospel, irmão. Ele veio para resolver a parada e te dizer: agora você é filho. Você não se relaciona de qualquer maneira com esse poder. Você não se relaciona de qualquer maneira com esse Deus, achando que Ele é alguém que você usa para os seus próprios interesses. Você precisa entender que quem está no comando é Ele e não você. E quando as coisas não acontecem do seu jeito, não é porque Ele me odeia, não! É porque Ele viu todo o quadro. Você viu um fragmento, irmão. Qual é? Se liga. Você viu um fragmento de nada. Pó. Porque a santidade de Deus, ela nunca conforta um homem natural. Ela quebra um homem natural. Presta atenção nisso. A santidade de Deus, quando se depara com um homem natural, ela quebra ele, para transformar ele em alguém espiritual. Eu sei que a gente fala muito sobre mesa, vida na vida, convivência, amar uns aos outros, proteger uns aos outros. Todas as meninas dessa igreja sabem que eu sairia na mão com qualquer um por causa de qualquer uma delas. E eu sei que muito homem aqui iria junto comigo. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu tenho literalmente um sentimento de pai por cada um de vocês. Mesmo que vocês tenham a minha idade. A Carolis, de verdade, a Carolis às vezes eu me assusto com ela. Porque a gente está em qualquer lugar, a gente tem a mesma idade, e a Carolis fala: cara, meu pai. E eu fico assim: pô, vão achar que eu tenho 80, né? Mas é porque ela sabe que eu faria qualquer coisa por ela. Ela sabe que se o Lucas atravessasse ela um dia, eu entraria no meio. E dane-se. E o Lucas sabe disso também, porque ele pra mim é como um filho. E qualquer um de vocês precisa saber disso. Que eu entraria em qualquer guerra por vocês. Mas ter esse encontro com o sobrenatural do Senhor não tem a ver com isso. Hoje, quando eu cheguei aqui, o Fê não estava aí, e a Bia e as crianças, cara, me deu um aperto no coração, porque eu falei assim: pô, eles não vêm hoje? Cara, me deu uma tristeza, velho. Saca? Esse sou eu, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com encontrar uma glória que vai nos desfazer, que vai permitir que a gente seja esmagado para sair óleo que vai transformar essa cidade e essa terra. Ah, pastor, a nossa igreja é pequena. As tuas redes sociais não são pequenas, irmão. Qual é o óleo que está escorrendo lá?
O teu alcance não é pequeno. Você encontra com um monte de gente durante o dia. Que tanto de óleo que está escorrendo lá. Mas mais do que isso, o quanto dessa glória você tem buscado. Porque a gente se acostumou a ser naturais. E eu não sei se eu conjuguei o verbo certo, me perdoe. Mas a gente se acostumou com isso, cara. A gente se acostumou com uma vida natural, sabe? Sem poder, sem espírito. E a gente acha que o espírito é só a vozinha que vai convencendo a gente. Não faz isso, faz aquilo. É ele, amém. Mas você tem a noção que esse espírito é o espírito que foi derramado sobre reis, como Davi, por exemplo. É o espírito que conduziu Elias. É o espírito que estava sobre Daniel. É o espírito que foi derramado em Atos dos Apóstolos. É o espírito que transformou nações. E se você for um canal desse espírito para essa nação, a gente não vai precisar defender político igual time de futebol, irmão. Porque virou essa palhaçada. Antigamente era mais legal quando a gente só falava mal do coxa. Brincadeira. Antigamente era mais legal quando a gente só zoava palmeirense. Ó, o Thiago já se manifestou. Tipo, que isso, pastor? Era mais legal torcer assim. Mas sabe, cadê a glória do Senhor, gente? De verdade, olha para a nossa nação e pergunta: cadê a glória do Senhor? Porque vocês querem saber o que eu vejo? Eu não estou dizendo que essa é a realidade, eu estou dizendo que é o que eu percebo. Eu percebo movimentos, eu percebo alardes, eu percebo grandes espetáculos, mas eu estou procurando a glória dele. E se você viu, meu irmão, glória a Deus pela tua vida. Mas o nível de impacto da glória que eu experimentei, eu sei que foi só uma fração. Não é espetáculo. Porque essa glória te atropela. Essa glória te aterroriza. A gente desaprendeu, e não se espante com o que eu vou dizer. A gente perdeu o terror da glória de Deus. Porque homens muito mais santos que nós. Se você se acha mais santo que Daniel ou João, você é o brabo. Eu acho que eu não sou. Homens muito mais profundos que nós ficaram aterrorizados diante dele. E você vai orar antes de dormir, que nem um palhaço, ou nem ora. Ô Clebão, você está pegando muito pesado. É porque eu quero que a gente seja um lugar para hospedar a presença. Não é uma visita. Ah, minha irmã passou da praia para Londrina hoje, almoçou lá em casa. Visitinha de médico, sabe? 2 horinhas, vi minha sobrinha, vi meu cunhado, vi minha irmã. Ela destravou meu pescoço, que ela falou que eu estava com uma vértebra rodada. Meu pescoço está mexendo normal agora, aleluia. Não é essa visitinha de médico que a gente quer. A gente quer que esse lugar aqui, ó, esse chão onde a gente pisa, essa reunião que a gente vive, seja o lugar onde Deus chega e fala assim: vou lá para minha casa. Cara, você já parou para pensar nessa parada? Se quando chegasse domingo, Deus vai falar assim: pô, vou jantar lá com meus filhos, cara. Vou para lá que eu vou derramar sobre eles. Porque eu tenho uma percepção, e talvez eu esteja muito errado, mas eu queria que você pelo menos pensasse nisso. Mas o eis que estou à porta e bato é para quem se preparou para o jantar. Porque Jesus sabe em que porta bate. Jesus não bate na porta de gente desavisada, desatenta. Porque Jesus não perde tempo.
Ele não vai ficar batendo na tua porta e, veja, eu tô aqui, abre aí. Não, cara, ele sabe quem preparou o jantar. Porque a promessa do eis que estou à porta e bato é: se alguém abrir, eu vou entrar e eu vou jantar com ele. Jesus não vai chegar na tua casa se não tiver comida, irmão. Quando eu convido pessoas para ir lá na minha casa, pode ter certeza que pelo menos um café, pão e margarina vai ter. Porque eu me preparei para receber alguém. E quando a gente está preparado para receber a glória... E gente, de verdade, 2026 é tempo de hospedar a presença. E eu sei que o que Deus vai fazer nesse ano vai reverberar por décadas. Sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. A gente está falando de coisa geracional aqui. Eu não estou falando de um arrepio na nuca que vai passar com hype. Não tem hype aqui. Tem um monte de cadeira vazia. E se você está aqui, essa palavra é para você. O que Deus está produzindo em nós vai alcançar gerações da tua família. Mas entenda uma coisa: é uma herança espiritual. É um legado. É o que você deixa. É o quanto você buscou. É o quanto você perseguiu a glória dele. Sabe, chega de apatia, velho. A gente está que nem umas múmias paralíticas, sabe? É um desafio na hora do louvor. Parece que a gente está esmurrando pedra, brother. Antigamente era só eu e a Ellen, hoje tem mais gente aqui, então eu tenho mais testemunha. É chegar na hora do louvor aqui, a gente fica tentando. E a resposta é... Sabe, a gente fica que nem uns mocorongo. Ou a gente quer a presença, ou a gente, cara, não quer. Ou a gente vai buscar isso junto, que nem, sabe? É pancadaria, irmão, é guerra. Não é ursinho carinhoso aqui, irmão. Você quer que os teus netos experimentem a presença de Deus e você vive que nem um... Sabe, velho? Ou a gente quer ou a gente não quer. Eu vou falar isso com muito temor no meu coração. Algum tempo atrás, eu não vou falar nenhum nome, meu filho chegou para mim e falou: pai, eu quero casar cedo com tal pessoa, e eu quero ter tantos filhos, e eu quero ser pastor. Ele tem 10 anos. Ele falou: eu já estou orando por isso. Eu já estou orando pela minha esposa, eu já estou orando pelos meus filhos, eu já estou orando pela igreja. E eu fiquei aqui, ó. Eu falei: que isso, cara? Você tem só 10 anos, velho. Com 10 anos eu comia terra. É o que a gente está plantando, irmão. Agora você pode ter um bando de filho fujão, que vai chegar lá nos 18 anos e vai achar que o mundo é legal e que ele vai dar um rolê no mundo e depois ele volta. Ou você pode ter filhos tão intencionais que quando a gente passar o bastão e falar: toma aqui, ó, eles vão falar assim: eu já sei o que fazer. Sangue no olho, irmão. Sabe? Pastor, deixa comigo. Deixa esse louvor comigo aí que a glória vem. Você entendeu? É sangue no olho, brother. É faca nos dentes. Todo mundo pegou a referência. Mas não dá para perseguir a glória de Deus se conformando a esse mundo, tomando a forma desse mundo, vivendo como esse mundo. Não, pastor, veja bem, é só o jeito que todo mundo vive hoje. Todo mundo vive hoje, tem um monte de gente indo pro inferno, irmão. Só que tem um monte de pastor bunda mole que não fala isso. Desculpa, sabe? Perdão, por favor. Perdão, desculpa. Pastor covarde que não fala sobre pecado. Pastor covarde que não fala sobre o inferno.
Porque olha, minha igreja não vai lotar. Eu quero que fique vazia, irmão, mas eu não vou mentir. Tem um monte de gente indo para o inferno. Tem um monte de gente condenado. Tem um monte de gente vivendo uma vida medíocre, entregue na mão de Satanás, porque a gente virou covarde. A gente parou de perseguir a glória, brother. A gente parou de perseguir Ele. Ele é tudo, cara. Não tem espaço na tua vida para outras coisas. E saiba que quando você se encontrar com a glória, tem uma coisa que é muito importante. Tanto em Daniel quanto em João. Eles caem desfalecidos, como mortos. Mas uma mão toca no ombro deles e diz: não tenha medo. Eu estou falando do terror da glória de Deus. E o próprio Deus dizendo: ei, sossega. Não precisa ter medo não. Estou aqui. Quer se encontrar com a minha glória? Eu vou te dizer uma coisa. Não é fácil. Você vai lidar com um poder que você não está ligado. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. É o Senhor botando a mão no ombro e dizendo assim: é o teu ano de ministério, então sossega, eu estou aqui. É o teu ano de... eu estou aqui. Senhor, não consigo lidar com o tamanho da glória. Estou aqui, relaxa. Deixa com o Pai. Deixa comigo, fica tranquilo. Mas esse fica tranquilo do Senhor é: só não seja covarde. Saca, brother? Não seja covarde. Seja homem, seja mulher. Se você tem alguma coisa para acertar com alguém, acerta. Se você tem um pecado escondido, chega. Chega de pecado escondido, irmão. Chega. Ai, pastor, mas eu não consigo ainda. Então pede para Jesus te matar, irmão. Porque esse homem carnal, essa mulher carnal precisa morrer já. Agora. Nesse momento. Ai, pastor, mas veja bem, eu não consigo lidar bem com a minha sexualidade. Então entrega ela para o Senhor. E vira um eunuco. Vive solteiro pro resto da vida, irmão. Ai, Kleber, não dá. Só não dá para viver sem Jesus, irmão. Porque você pode passar a tua vida inteira aqui e não experimentar nada. Mas a minha pergunta é: o que você vai fazer no céu, irmão? Ou na eternidade com Jesus? Olha só, presta atenção em mim. Imagine que eu hoje vivo numa casa diferente da Giovana. E eu falo: não, vamos fazer, estamos divorciados, vamos fazer nossa boda de prata com 25? Vamos fazer nossa boda de prata. Que sentido que tem fazer uma bexiga de uma boda de prata se você não vive na mesma casa com a pessoa, não está casado, não tem compromisso, pô? Você quer viver a eternidade? Não, a realidade é que você não quer viver a eternidade com Deus. Você só quer escapar do inferno. E quanta gente veio para a igreja para escapar do inferno? Oh, não quero. Satanás chifrudo me apunhalando o resto da vida. Cara, é sério que você veio para Jesus por causa disso? Então você não veio para Jesus, irmão. Você vai passar a eternidade com o capeta. Porque aqueles que vieram para Jesus, vieram porque encontraram com a glória dele. Aqueles que vieram para Jesus, vieram porque tinha sede, fome. Aqueles que vieram para Jesus, vieram porque estavam desesperados demais para viver sem ele. Sabe, talvez te falta desespero. A realidade é que talvez falte desespero na tua vida pela presença dele. Falta desespero e fome, tá ligado? Desespero e fome. Se você consegue viver teus dias, sabe, monótono, tá faltando fome.
está faltando sede, está faltando desespero pela glória dele, está faltando desespero. E ou você entende que a glória dele vai desfazer esse homem natural que tem em você, ou você vai viver uma vida medíocre para o resto da vida, uma espiritualidade medíocre para o resto da vida, uma ausência de sentido para o resto da vida. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Que tal se transformar num caçador da glória de Deus? Porque quando ele chega, irmão, tudo faz sentido. Quando ele chega, brother, esquece. Não tem mais nada. Eu acho que você já se apaixonou alguma vez na vida, amém? Quando você se apaixonou, velho, o bonito virou, o feio virou bonito. O cara todo torto, esquisito, você olhou e falou: meu Deus, é esse homem da minha vida. Ninguém entendeu como esse homem é o homem da tua vida, mas você não tinha olho para mais ninguém, você suspirava e falava assim: que mulher é essa, meu Deus? Você percebe que falta esse olhar para Jesus? Eu não quero mais nada. E eu não sei se você viveu esse processo com ele, ou de se converter, ou de voltar para casa. Mas eu me lembro que quando eu tive meu primeiro encontro com Jesus, cara, eu só queria saber dele, velho. Meus amigos me chamavam de padre. Os caras falavam: não, o Clebão vai ser padre. Porque eu só queria saber dele, velho. Eu me trancava no meu quarto, eu ia orar, e eu ia buscar a glória dele, e eu ficava desesperado por uma micropartícula de qualquer coisa que ele me desse. Cara, eu lia texto que não tinha contexto nenhum, e eu forçava a interpretação para dizer: olha, ele está falando comigo. Mas ele estava. Era desesperador, cara. Olha, a Giovana e eu temos um texto que é o texto da nossa vida, mas ele era o meu texto de vida desde que eu era moleque, que era o Salmo 126. Eu decorei o Salmo 126, eu pensava no Salmo 126. Eu não sabia nem o contexto do Salmo 126. Mas eu sabia que os que semeiam com lágrimas colherão com júbilos. Eu sabia, velho, que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Cara, eu recitava esse texto de manhã, de tarde, de noite, e eu nem tinha boleto para pagar, irmão, e eu estava desesperado. Mas eu sabia que ele estava lá falando comigo num texto que aparentemente não tinha nada a ver, mas ele estava me quebrando, ele estava mostrando: ei, Kleber, estou aqui, irmão. E, cara, era um nível de: eu quero mais, velho. Quanto é que está faltando disso, velho? Quanto é que está faltando disso em nós, do tipo: cara, eu estou desesperado por ele. Quando foi a última vez que você esteve desesperado por Jesus, cara? Quando foi? Me fala, irmão. Quando foi a última vez que você acordou de manhã e falou: velho, eu preciso ter um encontro com ele, cara? Porque ele rompeu a glória e a eternidade para se fazer homem e te encontrar. Ele deu o passo na tua direção. Você só precisa dar uma resposta para isso. Porque o que a glória do Senhor quer fazer com a gente é desfazer a nossa percepção carnal desse mundo. E colocar olhos espirituais, ouvidos espirituais, coração espiritual, tato, olfato, paladar tão aguçados que quando ele chegar a gente vai saber que ele chegou. Porque nós corremos o risco nesse momento de você achar que eu sou só um pastor emocionado que não percebeu a glória dele aqui.
E talvez você esteja sentado no banco achando que esse é só um sermãozinho qualquer. Mas desde a hora que eu cheguei aqui hoje, a glória dele estava aqui. E talvez você está aqui até agora e não percebeu. Eu queria que você fechasse seus olhos. E se você não percebeu a glória do Senhor até agora aqui, eu queria que você fosse honesto com Ele e dizer: Senhor, para mim era só uma pregação bonitinha. Era só o Clebão dando um showzinho. E eu não percebi a tua glória. E eu queria que você ousasse e dissesse: se o Senhor é real aqui nesse lugar agora, toca em mim, por favor. Se o Senhor é real nesse lugar, que eu comece a sentir algo que eu nunca senti, porque eu creio que a glória do Senhor vai te tocar como nunca antes. Porque Ele veio como Ele veio, de uma maneira diferente de todas as outras. Tem um nível de glória nesse lugar aqui hoje, que se você não percebeu, irmão, você está muito desatento, velho. Vamos, comece a clamar a Ele. Não tem problema se você abrir a tua boca e disser eu quero. Não tem problema se você quer experimentar isso e está com vergonha. Eu queria quebrar todo espírito de vergonha agora em nome de Jesus. Espírito de vergonha, intimidação, você não tem lugar no nosso meio. Aqui só tem espaço para a glória do Senhor. Essa glória que eu tenho percebido desde a hora que eu cheguei. Eu declaro sobre a tua vida agora o nível de glória aumentando. E se você começar a sentir algo diferente no teu corpo, não tenha medo. Se você começar a sentir fogo nas tuas mãos, não tenha medo. Se você começar a sentir que tem alguém te abraçando, não tenha medo. Porque a glória do Senhor vai te pegar hoje. O terror da presença do Senhor vai se instalar sobre você. Tenha o teu tempo com Jesus, clame a Ele, vamos, clame pela glória dEle. Fala: Jesus, deixa eu te perceber, vamos. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, que o Senhor comece a se derramar sobre os teus filhos, a mostrar para eles uma parte do peso da tua glória. Vem, Espírito Santo, vamos. Eu declaro fogo do céu sobre a tua vida, fogo do céu, fogo do alto. Se você sentir que tem chamas nos teus pés, é a glória dele, não precisa se preocupar. Se o teu coração começar a queimar e você sentir que você precisa se levantar, se ajoelhar, gritar, você está em casa, você está em família, eu declaro fogo do alto. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Nos lance no chão se necessário, mas mostra a tua glória para o teu povo. Nos dê visões. Eu declaro agora, se alguém entrou aqui com alguma dor, eu declaro cura imediata em nome de Jesus. Porque o poder do Senhor está nesse lugar. Eu declaro preocupações sendo derretidas como gelo diante do fogo. E principalmente eu declaro um incêndio da presença do Senhor nesse lugar. Fogo do céu.
Para de tentar ser intelectual, irmão. Para de tentar se controlar e deixa o Espírito te conduzir. Se você sentir vontade de se jogar no chão, faça isso.